Senhoras e senhores, boa tarde. Bem-vindos ao terceiro dia do ciclo de palestras promovidas em parceria entre a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, a Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas e a Associação de Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Amazonas, em alusão à Semana da Defensora e Defensor Público. Convidamos para a abertura dos trabalhos o defensor público Vitor Kikuda, subcorregedor-geral da Defensoria Pública do Estado do Amazonas e membro do Conselho Fiscal e Consultivo da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Amazonas, que atuará como mediador da palestra desta tarde, com o tema Prerrogativa de Requisição. Boa tarde a todos e a todas, aos colegas aqui presentes e virtualmente, sejam todos bem-vindos. Antes de apresentar o palestrante, vou me permitir aqui um agradecimento, acho que necessário. Esse é um evento pensado pela associação, logo os colegas que organizam são a nossa presidente, a Melissa, os diretores da associação, e essa forma de organização requer ali uma necessidade de abrir mão ali de um tempo que eles têm, que eles não têm, e precisam organizar. Isso dá muito trabalho, esse evento, quem já organizou sabe. Por isso eu quero agradecer a vocês que dedicam esse tempo para que a gente receba esse conhecimento, esses assuntos que eu falei com o João, extremamente ajustados ao nosso dia a dia. Então, é um ato muito nobre de vocês para a gente aqui receber esse nível de informação. Muito obrigado. Então, vamos aqui apresentar o nosso palestrante, defensor público do Estado de Goiás, presidente da Associação Goiana das Defensoras e Defensores Públicos, diretor de Assuntos Legislativos da ANADEP, especialista em Direito Público, professor universitário, titular da 2ª Defensoria Pública Especializada Criminal da Capital, Dr. Alain Montoni Ios. Como debatedora, a gente vai ter a nossa colega aqui da casa, Defensora Pública do Estado do Amazonas, doutora Márcia Milane Silva Miranda Fontinelles. Já vou avisar aqui como será a dinâmica aqui do evento. Nós vamos ouvir o palestrante, a debatedora, e depois a gente vai abrir para as perguntas que já podem ser feitas por mensagem, tá? Doutor, seja bem-vindo à nossa casa aqui. A palavra é sua. 1, 2, 3, testando. Tá funcionando, né? Tá. Bom, a câmera aqui, né? Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Queria primeiramente agradecer, né, antes de chegar nos cumprimentos, a oportunidade de estar aqui, de trazer aí, como, digamos, representante da Defensoria Pública do Estado de Goiás, um tema bastante atual, um tema bastante importante, parabenizar a administração superior, parabenizar aí a associação, por oportunizar aí para todos os colegas e para todas as colegas a participação, né, e a gente compartilhar um pouco, eu não digo nem passar conhecimento, mas bater um papo, trocar uma ideia, debater um assunto aqui tão relevante para a instituição. Tecer aqui os meus cumprimentos ao Defensor Público Geral do Estado, doutor Ricardo Paiva, à presidenta da ADEPAM, a doutora Melissa Credi, para quem, inclusive, agradeço imensamente, colega, parceira aí que
nas andanças da ADEP, também vem contribuindo bastante conosco, ao diretor da Escola Superior, Dr. Rafael Barbosa, ao mediador, Dr. Vitor, Kikuda, sim, pronuncia, doutora Márcia Milene Miranda Fontinelles, ao diretor de assuntos acadêmicos, Dr. João Camerini, e a todos os defensores, a todas as defensoras, se houver colaboradores, colaboradoras, minha boa tarde, e dizer que é uma honra estar aqui. Eu tenho alguns colegas de coração aqui da Defensora Pública do Estado do Amazonas, tem o Dr. Maurílio Casas Maia, espero que se ele não estiver assistindo uma hora, ele vai assistir, já ter os meus cumprimentos a ele, é sempre parceiro, a gente troca muita ideia, a gente debate muito, tem uma prerrogativa, a gente conversou também bastante, então ele é uma pessoa que a gente admira muito, que a gente sabe que contribui bastante para a Defensoria Pública a nível nacional. Então, cumprimento, até vou evitar de citar nome das pessoas que eu conheço na DEPAM, na associação, na Defensoria do Estado do Amazonas, porque realmente eu posso cometer alguma injustiça, então cumprimento todos e a todas na pessoa do Maurílio Casas Maia, que é um grande amigo que eu tenho e uma profunda consideração. O tema de hoje é o denominado, né, que alguns chamam de poder de requisição, ele foi assim muito difundido, mas que eu considero como correta a nomenclatura prerrogativa de requisição. Mais do que ensinar o que é, porque eu acredito que todos e todas já sabem, inclusive usam, né, o instrumento em prol aí dos nossos assistidos e das nossas assistidas, eu vou trazer, claro, alguns conceitos, mas também mostrar um pouco daquilo que a gente vivenciou no cenário nacional, principalmente com os grandes ataques que esse poder, que essa prerrogativa sofreu, de instituições que, às vezes, né, deixando de lado aqui qualquer questão crítica, mas que às vezes poderiam estar contribuindo, agregando, acrescentando, de alguma forma acabaram aí tentando, né, de alguma forma, tirar esse instrumento tão importante da nossa mão, que graças a Deus, graças ao empenho de toda a classe, graças ao empenho de cada defensor e cada defensora pública desse país, ele acabou sendo reafirmado, ele acabou sendo consolidado. Então, além de alguns conceitos iniciais, de alguns apontamentos, eu também quero trazer aqui um pouquinho aí dos bastidores e um pouquinho desse trabalho tão bem feito pelas entidades de classe, pelos colegas, pelas colegas, que criou uma verdadeira mobilização em todo o país, e que, com certeza, se não tivesse acontecido isso, nós teríamos aí perdido tamanho. Tá travando aqui. Tá bom. Pode? Opa, agora foi demais. Pronto. Bom, como eu falei, vamos fazer alguns apontamentos iniciais, né? Então, de onde veio? De onde surgiu? Onde está a denominada prerrogativa de requisição? Como nós sabemos, nós temos diversos dispositivos previstos aqui na nossa Lei Complementar Nacional, artigo 44, artigo 89 e artigo 128, que tratam especificamente do poder de requisição, poder esse dirigido na nomenclatura da Lei Complementar Nacional às autoridades públicas, né, que tem por finalidade a obtenção de documentos, certidões, etc. Temos também aqui no estado de vocês a Lei Complementar 01 de 1990, se tiver alguma atualização, me perdoem, porque eu pesquisei aqui na página de vocês, o artigo 34, inciso 11, e eu já achei uma coisa bastante interessante e bastante importante, que é a extensão dele também para a requisição a particulares, que é uma ferramenta extremamente válida do ponto de vista da tutela coletiva, porque muitas vezes são particulares que detêm informações de extrema importância. E no final nós temos também um fundamento internacional, que estão nos princípios de Paris, Resolução 1992-154, que determina que todo defensor, todo aquele que promove de alguma forma as garantias e os direitos humanos, eles devem possuir, além da possibilidade de ouvir pessoa, obter qualquer informação e quaisquer documentos necessários aí para o exame de situações dentro de sua área de competência, ou seja, para além das normativas nossas que nós possuímos, nós temos também
regramentos internacionais que viabilizam isso, e em se tratando de direitos humanos, é algo que é de extrema importância, de extrema valia. Opa. O termo prerrogativa, né, que eu comentei agora há pouco. Quando a gente faz esse tipo de atuação, principalmente depois de diversas, né, mais de 22 ações diretas de inconstitucionalidade contra esse instrumento da Defensoria Pública, a gente tinha o hábito, né, até pouco tempo atrás, de falar em poder de requisição, poder que o defensor público tem de requisitar informações, documentos, perícias, exames, certidões, etc. Só que a gente, inclusive, conversando na ADEP, durante os nossos trabalhos estratégicos, na busca aí de reafirmar isso, ele, como um instrumento, ele acaba sendo uma prerrogativa que nós temos a favor dos nossos assistidos e das nossas assistidas. E quando a gente vai dialogar isso com o público externo ele não compreende adequadamente a palavra poder. Por mais que seja um poder-dever, um poder fundamentado numa lei, uma prerrogativa que acaba gerando, de uma certa forma, um poder, a nomenclatura que a gente entendeu mais adequada quando a gente foi disseminar as informações, tentar trazer aí um pouco de educação em direitos para a coletividade em geral, foi o termo prerrogativa. E eu acho que a gente deve cada vez mais estimular o emprego dessa terminologia justamente para tentar trazer aí essa informação de uma forma certeira, não de uma forma equivocada. Principalmente hoje, em que o serviço público, de um modo geral, principalmente as carreiras jurídicas, sofrem grandes ataques, né? Discursos equivocados de privilégios, discursos aí que muitas vezes não compreendem as nossas funções, que não compreendem as nossas importâncias, muitas vezes eles podem interpretar de uma forma bastante equivocada esse instrumento quando a gente usa a terminologia poder. Até porque também a Defensoria Pública ela tem, né, como um conceito ser de uma certa forma um extrapoder, mas ele não é necessariamente um poder de Estado, né? É uma entidade autônoma que tem aí as suas peculiaridades sui generis, a exemplo do que nós temos com o Ministério Público. Qual que é a natureza jurídica do poder de requisição? Ele é um ato administrativo com características de autoexecutoriedade, imperatividade e presunção de legitimidade. Isso é o melhor, porque isso garante a possibilidade de você obter essas informações sem precisar pleitear, bater as portas do Poder Judiciário, sem precisar aí de ter a corroboração ou o consentimento de quem quer que seja. Acaba trazendo, então, portanto, um dever legal de cumprimento desta ordem, por mais que não seja uma ordem hierárquica, é uma ordem legal. A gente estudou muito, né? Todo mundo aqui estudou para a época dos concursos públicos, nós temos os penalistas que estudam até hoje a parte processual penal, aquela requisição que o Ministério Público tem no âmbito penal, requisitar informações, requisitar documentos para instrução da ação penal pública, que não consiste numa requisição como algo hierárquico, como algo que exista uma relação de hierarquia entre o requisitante e o requisitado, no caso do MP, no criminal, entre Ministério Público e autoridade policial. Justamente da mesma forma, por ser uma obrigação legal, esse poder requisitório que nós temos, essa prerrogativa requisitória que nós temos, ela nos traz aí também essa característica. Muitos pontos, quando a gente estuda a prerrogativa de requisição, a gente acaba também alinhando ela aí à prerrogativa, ao poder de requisição do próprio Ministério Público. A gente vai até trazer aqui algumas questões aí criminais dela decorrentes, mas é simplesmente porque a gente ainda não tem uma jurisprudência tão consolidada, porque agora que a gente conseguiu reafirmar que essa prerrogativa, esse instrumento, ele efetivamente é legítimo e está ao nosso dispor aí para poder atuar aí em prol da nossa... Opa, voltando. Aqui. E aí eu trago aqui um conceito, né, quem quiser dar uma olhadinha, para não ficar lendo, não vou ficar lendo aqui, né, os slides, mas eu trago aqui também até para fins de didática, o conceito que o Franklin Roger ele traz aqui da prerrogativa de requisição, como sendo, né, a manifestação emanada do escalão primário do serviço público estatal. A requisição concentra a verdadeira ordem ou comando de índole administrativa, que impele o destinatário a adotar determinada conduta comissiva ou omissiva. Justamente por conta de seus atributos jurídicos,
a requisição não pode ser confundida com um simples requerimento. Requisição é exigência legal, enquanto requerimento é solicitação de algo permitido em lei. Então, decorre dessa determinação legal e que há a necessidade de cumprimento. Qual que é a finalidade, de um modo geral, né? Por que ela é tão necessária, por que ela é tão importante? Ela traz celeridade, ela traz eficiência ao serviço desenvolvido pelo membro e pela membra da Defensoria Pública. Esse atributo da autoexecutoriedade justamente faz com que a gente consiga resolver aí as nossas necessidades durante a nossa atuação em prol dos nossos assistidos, das nossas assistidas, sem precisar aí esgotar ainda mais o Poder Judiciário, que já está tão abarrotado. Isso, inclusive, foi um grande argumento que nós utilizamos, isso foi uma grande justificativa que nós utilizamos quando nós dialogamos com o Poder Judiciário sobre a necessidade da manutenção da prerrogativa, justamente porque se ela caísse, necessariamente o colega ou a colega teria que demandar judicialmente essas informações, né, produções de provas antecipadas, etc., que com certeza atrapalhariam muito mais do que ajudariam. E essa efetividade é uma efetividade que a gente tem em prol do nosso assistido e da nossa assistida, né, como uma verdadeira ferramenta de garantia de igualdade. Quando se discutiu, até vou trazer aqui alguns argumentos das ADIs, quando se discutia a constitucionalidade, se falava muito em desigualdade, se falava-se muito em superadvogados, mas, na verdade, o poder de requisição, a prerrogativa de requisição, por ser destinada não a nós, mas aos nossos assistidos e às nossas assistidas, ela tem por finalidade justamente a igualdade, trazer um tratamento isonômico. O assistido ou assistida não tem condições de pagar por um advogado para que ele saia de onde ele estiver e imediatamente corra, faça o que for necessário ou até demande judicialmente na busca das informações. E, em contrapartida, o membro e a membra da Defensoria Pública muitas vezes vive uma realidade de até milhares de processos sob a sua responsabilidade. De modo que se a cada processo você tiver que fazer uma demanda judicial, você tiver que sair, andar, né, em busca de fazer requerimentos, fazer protocolos, peticionamentos, etc., em órgãos públicos, como uma mera solicitação, você não vai garantir eficiência ao seu serviço, não vai garantir eficiência à sua assistência jurídica, que deve ser integral ao seu assistido e à sua assistida. Então, ela traz aqui para a gente como uma verdadeira forma de desburocratizar a nossa atuação. Se toda vez que a gente tivesse que fazer uma retificação de um registro para buscar dados anteriores daquela determinada pessoa, imagine nas ações de saúde, em que muitas vezes o Poder Judiciário exige uma negativa. Imagina se você não tivesse como fazer uma requisição de informações para você obter essa negativa. Imagina se você não tivesse, até a gente pode trazer como exemplo, durante o período da pandemia, em que se concedeu uma bolsa e um auxílio emergencial para pessoas que tinham que ter documentos pessoais para pedir, e você tem pessoas em situação de rua que você não sabe, que a pessoa não tem nada na sua mão, que não tem aplicativos, falaram, você pode pegar o seu auxílio emergencial por um aplicativo, e quando esse assistido ou essa assistida batesse na porta da Defensoria Pública e você não pudesse requisitar dos registros civis, informações sobre os dados pessoais daquela pessoa, ou até mesmo uma forma de viabilizar esse pagamento diretamente para ela, você não teria o que fazer, você teria que bater as portas do judiciário, e essa, não sei se foi aqui no estado de vocês, mas foi uma demanda muito grande. A gente atuou meio que quase junto com a DPU, porque a gente tinha que buscar documentos, regularizar documentos durante a pandemia, para que pessoas simples que tinham problemas aí de registro conseguissem obter o auxílio emergencial. E também, para além de tudo isso, nós cansamos de estudar as ondas de acesso à justiça, né? E hoje a gente vive um momento que se incentiva a tutela extrajudicial, e que se incentiva a resolução de conflitos de forma consensual, que se incentiva que você solucione aquela demanda, que você resolva aquela demanda antes de você precisar bater as portas do Poder Judiciário. Fazer com que a Defensoria Pública perca esse instrumento para ter que buscar as portas do Judiciário aquilo que ela infirma, aquilo que ela precisa, seria um verdadeiro retrocesso, seria uma verdadeira volta, né, de algo que o próprio Poder Judiciário
ele propaga, ele mesmo interessa diretamente a ele, até talvez nesse ponto mais do que a gente. Além disso, né, aqui já também defendendo a necessidade de se atender, inclusive, às nossas prerrogativas, a prerrogativa de requisição ela está atrelada a princípios maiores do direito administrativo, como a publicidade e o dever de cooperação entre os órgãos estatais. Claro que aqui estou falando, primeiramente, num aspecto mais de autoridades, agentes públicos, né, que esse é esse é o estudo, a princípio, com base na legislação federal, que trata diretamente, mas a gente pode também imaginar que o tratamento horizontal hoje, né, que nós temos entre particulares, inclusive das normas fundamentais, a gente também pode imaginar uma cooperação também de entidades particulares, principalmente quando ambas têm algum objetivo em comum ou algum objetivo com a gente, com a nossa Defensoria Pública. Um ponto importante também aqui, inclusive bastante delicado, que eu acho também acirrou um pouco os ânimos e que também fez com que incentivasse aí o parquê, o Ministério Público, ou como o nosso colega Franklin Roger diz, de inimigo. Eu falei para elas hoje que ele fala do inimigo, talvez, eu acho que ele tem uma palestra dele aqui com vocês, né? Vai ter alguma coisa assim, ele fala do Ministério Público brincando como inimigo, claro, em tom de brincadeira, porque não, a ação não representa um membro, né, a instituição, mas os limites do uso da nossa prerrogativa de requisição. Eu, como presidente de uma entidade de classe, no auge de toda essa discussão da nossa prerrogativa, uma vez eu recebi uma ligação do presidente da Associação Goiana do Ministério Público, o presidente do Ministério Público lá da Associação da Entidade de Classe lá do Estado, perguntando para mim, pedindo as regulamentações que nós tínhamos internas e legais da nossa prerrogativa, porque tinha colega pedindo, requisitando do promotor de justiça informações ou o cumprimento de determinadas diligências, por exemplo, no prazo de 24 horas. Então, qual que é o limite disso? Até que ponto a nossa requisição ela deve ser realizada aí dentro de uma razoabilidade, né? Num princípio de cooperação, eles têm que cooperar com a gente, mas a gente também tem que cooperar com eles e fazer uma requisição num prazo, por exemplo, minimamente razoável. Então, essa atuação, muitas vezes, muito brusca, digamos assim, dessa nossa prerrogativa, pode gerar aí conflitos, pode gerar aí efeitos, na verdade, reversos, como a gente quase sofreu recentemente, né? E outra coisa muito importante também é a gente identificar para quem que é a nossa prerrogativa de requisição. Quando você requisita alguma coisa, você defensor, você defensora pública, você requisita para você ou para o seu assistido ou para a sua assistida. Então, independentemente de qualquer vontade pessoal, a prerrogativa de requisição deve ser utilizada sempre a favor do nosso assistido, sempre a favor da nossa assistida. E ela deve ser sempre instrumentalizada para garantir algo que esteja relacionado à nossa atividade fim, à nossa atuação em prol do nosso assistido e da nossa assistida, que é o nosso público, que são as pessoas para quem a gente presta assistência jurídica integral e gratuita. Então, a gente não pode vincular, por exemplo, a nosso ver, o uso da prerrogativa a uma demanda pessoal de um membro, né? Eu, membro da Defensoria Pública, estou requisitando de você tal informação. A Defensoria Pública está requisitando uma informação para viabilizar um acesso à justiça, a garantia de um determinado direito, de uma determinada informação em prol de um nosso assistido e de uma nossa assistida. Então, o que a gente sentiu, basicamente, durante esse período, durante toda essa discussão da prerrogativa de requisição, é que havia aí uma pequena dorzinha de alguns órgãos, de algumas instituições, que, ao mesmo passo em que não compreendiam as nossas funções, havia também, a gente tem que fazer a nossa meia-culpa também, havia também, em algumas situações um pouco de excesso. Claro que imagino que sempre de boa fé, sempre, né, buscando viabilizar, garantir efetividade e celeridade, mas também usando de uma forma desmedida essa prerrogativa, né? A ausência de regulamentações internas dentro de cada defensoria pública pode impactar significativamente. A exemplo do Estado de Goiás, nós não temos nenhuma regulamentação que diga, por exemplo, qual que é o tratamento que você vai utilizar dessa prerrogativa de requisição em face de uma determinada autoridade. Então, tecnicamente, pela lei, você, defensor público que atua lá na sua vara, na sua unidade,
requisitar algo, muitas vezes, diretamente de um governador, diretamente do presidente da República, diretamente porque é um agente público, é um agente estatal que está lá, né, devendo, inclusive, responder pelo princípio da publicidade, garantir o acesso à informação e etc. Então, qual que seria o limite? Claro que não pode ser impedido de você requisitar algo, mas muitas vezes a forma como você requisita, quem você requisita e o prazo, tudo que você acrescentar ali pode trazer muitas vezes consequências que, por mais que a intenção seja benéfica, a ideia seja boa, você gerar um atrito com instituições, como no caso aconteceu em relação à nossa prerrogativa de requisição e que ela foi tão duramente aí atacada. Então, acho que todo ato, né, todo agente público, quando exerce a sua função, também deve agir aí pela razoabilidade e pela proporcionalidade. Outro ponto também bastante interessante, né? Quais são as extensões do nosso poder de requisição, da nossa prerrogativa de requisição? Objetivamente, o que ela busca obter? A própria legislação, ela nos diz certidões, documentos, informações, perícias, etc., só que ela consiste num rol verdadeiramente exemplificativo. Não é um rol taxativo, a gente pode buscar de outras formas. Por exemplo, um instrumento que a gente usa muito na tutela coletiva, que é a recomendação, muitas vezes ela vem junta com uma requisição, né? Por exemplo, requisitando que determinada recomendação, informação sobre a recomendação ou determinada postura seja cumprida dentro de um determinado período. Então, esse rol ele é ilimitado, ele é exemplificativo, e sempre que, a depender da situação em concreto, que a gente vislumbrar a necessidade do uso desse instrumento, dessa prerrogativa, a gente pode ter uma interpretação mais ampliativa. Aqui já começam os problemas, né? Que já começa a discussão doutrinária. Qual que seria a extensão subjetiva da prerrogativa de requisição? Se nós olharmos a Lei Orgânica Nacional, todos os dispositivos, 44, 89 e tal, e 128, ela menciona autoridades, né, agentes públicos, ela traz aí uma conceituação de autoridade estatal. E aí eu já até mencionei que a de vocês, Lei Complementar 01 de 90, ela acrescenta o particular. Então, fazendo aqui algumas pesquisas, inclusive do colega Franklin Roger também, ele traz também um debate sobre para quem se destinaria essa prerrogativa. A princípio, a gente pode interpretar que a Lei Orgânica Nacional ela regulamentou, claro, em prol a princípio de uma autoridade pública, né? Se ela fala de autoridades, agentes públicos, de uma certa forma, ela trouxe uma regulamentação da legislação federal em relação a autoridades públicas. A Lei Orgânica de vocês, por exemplo, ela estende a pessoas, a particulares. E eu acho que, por mais que a lei, se a gente tem uma lei numa literalidade, viabilizando essa requisição sempre em prol do seu assistido, sempre em prol da sua assistida, na medida em que a Defensoria Pública se aproxima como instituição na tutela coletiva de direitos ao próprio Ministério Público, e enquanto o Ministério Público, lá na Lei de Ação Civil Pública, também tem o poder de requisição, mas esse instrumento prevê a possibilidade de se requisitar a particulares, sendo a Defensoria Pública também uma entidade legitimada da ação civil pública, eu vislumbro que, pelo menos de uma entidade particular, ou pelo menos de um agente particular, quando o defensor público ou a defensora pública exerce a sua atribuição como alguém em busca da tutela coletiva de direitos, como um colegitimado da Lei 737, eu acho que realmente é possível, sim, a gente também utilizar esse instrumento em face de entidades públicas, particulares, em face de particulares, como até mesmo, se você for analisar, uma garantia de poderes implícitos, né? Quando você tem algo maior, você é legitimado para propor qualquer demanda na tutela coletiva, quando você também é um órgão aí de tutela, inclusive do patrimônio público, do meio ambiente, né, da pessoa com deficiência, etc. E se você tem esse instrumento que é a ação civil pública, você precisa também de meios que viabilizem o exercício desse instrumento. Se você tem normativas que garantem
ainda que somente a autoridades públicas de forma expressa, eu acho que não há por que você também não ter a utilização desse instrumento em favor também, né, em prol do seu assistido, da sua assistida, mas também de autoridades particulares, de pessoas particulares, né, não autoridades no sentido da palavra. A gente teve, inclusive, uma ADI 230 do Rio de Janeiro, que justamente nesse ponto, no ponto que a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, ela previu a requisição em prol, inclusive, do particular, e um dos debates, que inclusive essa ADI ela foi originária de todas as outras ADIs, porque ela foi o grande fundamento, né, os fundamentos empregados nela foram praticamente os mesmos fundamentos empregados nas 22 ADIs ajuizadas contra a nossa prerrogativa de requisição. Quando ela saiu o seu resultado em relação ao Rio de Janeiro, tinha sido declarada parcialmente a inconstitucionalidade relativamente ao aspecto do particular. Só que isso foi no contexto de 2010, num contexto em que a própria legitimidade da Defensoria Pública na tutela coletiva, por mais que para nós era evidente já naquele momento, ainda não era expressa na Constituição Federal, como nós temos hoje após a Emenda Constitucional 80 de 2014. Então, inclusive, nesse ponto, eu acho que a DI 230 do Rio de Janeiro, já tivemos um overruling aqui, já tivemos uma modificação jurisprudencial que, ao reafirmar a nossa prerrogativa de requisição, ela não exclui também a requisição do particular, de todos esses modos que a Defensoria Pública tem. Da mesma forma, poderes implícitos, atuação judicial e extrajudicial em prol, né, na tutela coletiva, individual homogênea, assistência jurídica integral gratuita, como instrumento de expressão do regime democrático. Eu acho que sempre quando você for pôr na balança o direito de acesso à justiça, o direito fundamental de acesso à justiça, os direitos que muitas vezes são o pano de fundo das suas próprias demandas, saúde, acessibilidade, infância e juventude, proteção à mulher, enfim, eu acho que nós de pôr na balança não há como você falar que esse instrumento também não se aplica, também não pode ser utilizado em face de particulares. E aqui eu trago até o pensamento do Franklin Rogers sobre justamente a utilização em face de entidade, aqui ele especifica a entidade, não a pessoa particular, concordando e relacionando isso, como também trouxe agora há pouco, ao âmbito da tutela coletiva, né? Então, eu acho que, assim, não há dúvidas, né? Eu acho que se a gente possui o máximo, mais que a própria titularidade da ação civil pública, não há motivo da gente ter o menos, que é uma mera requisição aí a um ente particular. Outro ponto bastante importante, e que também correlaciona a essa possibilidade ou não de você requisitar ou não informações, documentos, etc., dos particulares, são as consequências do descumprimento. Tá? A gente estava conversando aqui com as colegas. Às vezes, dependendo de quem você pede, ou para quem você pede, ou o que você pede, é banalizado o instituto, né? A gente pede, não no nosso pedir, mas no não responder por parte dessas autoridades, desses agentes, enfim, muitas vezes eles se negam. E até esses dias atrás, uma colega perguntou lá, pediu no grupo nosso, por exemplo, da associação, alguém tem um pedido, um modelo de um ofício determinando cópia para MP para instaurar inquérito policial contra aquela pessoa que se recusou, que não cumpriu, não atendeu a essa requisição, não cumpriu com esse dever legal. Então, quando a gente traz essas discussões, uma primeira discussão que é a consequência do âmbito administrativo, o descumprimento de um dever funcional, uma representação a uma corregedoria de um determinado órgão, ao meu ver, é indiscutível. Aquele agente público, como agente público que se for ele o destinatário, o âmbito correcional não tem dúvida de que ele está descumprindo um dever legal, e praticamente, se não todos, os estatutos dos servidores públicos, inclusive nossa lei complementar, diz, né, que uma das consequências é descumprir com os nossos deveres legais. O problema chega quando vem para o particular, qual que seria a responsabilização que esse particular teria, já que ele, em tese, não tem corregedoria, já que, em tese, uma relação particular, a troca entre ele e o seu patrão é meramente privada, contratual, então eles fazem o que eles bem entenderem, em tese, né?
e também na esfera penal. E eu, como penalista que sou, também tenho... Essa discussão, para mim, também é muito delicada, porque a consequência penal disso ela é bastante duvidosa também. Crime de desobediência. Crime de desobediência. Você pode se dizer, então, que você, a um particular, direcionando a sua requisição e esse particular não atendendo à sua requisição, ele vai responder, você pode ir lá na delegacia e representá-lo, representá-lo assim, né? Mandar um outro ofício agora para que se instaure um procedimento investigativo pelo crime de desobediência. Em relação ao crime de desobediência do atendimento de requisição de um modo geral, é mais tranquilo, tá? Nós só temos uma pessoa, por isso que até vou insistir várias vezes falando, né, que é o Franklin Roger, que se debruçou sobre essa temática aqui, né, no âmbito institucional da Defensoria Pública, mas a gente tem muita coisa sobre a própria requisição do Ministério Público, que é uma requisição bastante similar. Porque lembrando que o Ministério Público ele também tem a requisição para além da parte criminal, né? Ele também tem as suas requisições lá na Lei de Ação Civil Pública. Hoje, para a ação civil pública tem um tipo penal próprio, então a gente não pode também utilizar aquele tipo penal para a gente, porque lá fala desatender a requisição do Ministério Público. No âmbito penal a gente tem o princípio da estrita legalidade, a gente não tem o que discutir, né? Mas, de um modo geral, a doutrina, de um modo geral, penalista, os penalistas entendem que a requisição geral, não especificamente a requisição, não falando especificamente da nossa requisição, o descumprimento seja aí que o particular responda pelo crime de desobediência. É mais tranquilo nesse ponto. Eu, como penalista que sou, acho que a gente seria sempre a última proposta, né? A gente tem que sempre pensar em minimizar o âmbito penal, até porque, na prática, isso talvez seria mais um coercitivo antes da pessoa saber da possibilidade do que depois, de forma repressiva, você agir em face dela. Eu, particularmente, não teria nem muita vontade de agir repressivamente contra ninguém, sabendo que eu sou um defensor que atua no âmbito criminal e sabendo das consequências que a atuação penal, né, que o poder público recai sobre quem comete crime. Mas, enfim. Agora, em relação ao agente público estatal, aquele servidor público que descumpriu a sua requisição, ele poderia responder pelo crime também, então, de desobediência? No meu ponto de vista, não. Por quê? Crime de desobediência, crime particular cometido por particular contra a administração pública. Princípio da legalidade, né? Então, você não tem uma relação particular, você tem uma relação aí de agentes estatais. Então, você tem um primeiro ponto. Se você for levar pela própria subsidiariedade da lei penal, você tem esfera correcional que você não tem no particular. Então, assim, eu sou muito mais tendente a aceitar uma responsabilização criminal do particular, porque você não tem outro meio coercitivo, do que uma responsabilização criminal do agente público que deixou de agir. Por quê? Porque você tem um outro instrumento que, às vezes, para ele vai ser muito mais grave do que a sanção penal, porque o crime de desobediência tem uma pena bastante baixa, você responsabilizá-lo perante a sua corregedoria por um descumprimento do seu dever de ofício, né? Descumprir com um dever legal que quase todo estatuto de servidor público possui. O Franklin Roger também, aí, quando ele trata especificamente do nosso, ele fala do crime de prevaricação. Poderia, sim, ser o crime de prevaricação? Até pode. Só que o crime de prevaricação ele tem um dolo específico, né? Satisfazer a interesse ou sentimento pessoal. E para você caracterizar isso firmemente numa mera requisição em que você mandou um ofício para alguém, alguém assinou no seu papel e não te respondeu, vai ser muito difícil. É muito difícil. A não ser que ele te responda dizendo que não, porque ele tem algum interesse naquele seu pedido. Não, porque eu não quero, sei lá, né? Não concordo com a atuação da Defensoria Pública, a Defensoria Pública age de forma equivocada e o meu sentimento pessoal é de que o que você está fazendo é errado. É muito difícil, é impossível, né? Nunca vai acontecer isso, isso não é nem imaginar numa situação real de se acontecer. Então, a responsabilização penal do agente público que descumpre, ela é muito difícil, apesar de, aí sim, se tiver essa demonstração desse sentimento ou interesse pessoal, beleza. O interesse pessoal pode ser até, talvez, quando você tem uma atuação em face de um agente público, cujo pedido pode viabilizar, talvez, uma responsabilização
criminal ou funcional dele, talvez, sei lá, uma futura improbidade administrativa, você vai discutir alguma coisa relacionada à saúde, ele está desviando recursos públicos, mas também você tem que demonstrar isso daí, você também tem que demonstrar que aquele desatendimento tinha algum interesse escuso por trás da sua informação, por trás dessa negativa de atendimento. Então, é muito difícil. É muito difícil a gente imaginar na responsabilização criminal desse agente público que descumpre. Eu acho que o princípio da subsidiariedade já atende bem. Às vezes, falta mais da gente. Nós, como defensoras, a gente tem sempre aquela sensação de que a gente também está numa situação de desigualdade, né? O Poder Judiciário tem o poder da caneta, no final ele vai decidir. O Ministério Público tem o poder da repressão, ainda ele está na ponta de uma repressão estatal. Para eles é muito mais fácil requisitar, alguém ficar com medo, digamos assim, e cumprir com medo de sofrer algum tipo de atuação. Mas eu acho que a gente também, às vezes, nesse pensamento nosso, de que a gente não tem a mesma caneta que eles têm, às vezes a gente também poderia agir um pouco mais incisivamente, colocar esse tipo de observação, os atendimentos podem ensejar, não está dizendo que vai ensejar, não está dizendo que você vai denunciar, requisitar inquérito policial contra aquela pessoa e etc. Mas às vezes falta um pouco mais a gente também engrandecer o nosso pedido e mostrar eventuais consequências que dele pode advir. E também buscar, o agente público descumpriu, oficiar a corregedoria, falar, ele está descumprindo. A corregedoria, às vezes, também não vai falar nada, cobrar da corregedoria informações, ir no chefe maior da instituição para tentar mostrar que você também vai atrás e, de alguma forma, aquela pessoa pode ser responsabilizada por isso, né? Um outro ponto também, que eu acho bastante interessante aqui, e que eu não vejo problema nenhum, voltando até um pouquinho atrás no limite objetivo do nosso poder de requisição, o nosso poder de requisição, inclusive, ele pode, se ele está lá previsto como um rol exemplificativo lá no artigo 128, por exemplo, inclusive envolver a requisição do inquérito, de instauração de um inquérito policial. Como eu digo, eu como penalista, eu não gosto muito disso, não faria muito isso, mas imagine um defensor ou uma defensora que está atuando numa fiscalização de um estabelecimento penitenciário e constata uma prática de tortura lá dentro. Será que também não seria viável ele já requisitar a instauração de um inquérito policial para apuração da prática de um crime de tortura, de um crime de abuso de autoridade praticado por um agente estatal em face daquele assistido que você está lá tutelando como órgão de promoção dos direitos humanos? Até porque, se a gente for analisar a atuação das nossas cortes interamericanas de direitos humanos, ela acaba sendo muito mais repressiva, né, do que preventiva. Existem até alguns autores que discutem isso, né, que falam muito de um possível desvirtuamento das cortes, porque elas acabam muito agindo na punição, mas, na verdade, é uma falta de instrumentos que a gente tem, né, de agir de uma outra forma. E aqui eu colacionei aqui alguns julgados, né, falando da questão atípica quando se fala de autoridades públicas. Aqui eu tenho um segundo posicionamento, que aí, como mencionei, em relação ao poder, à requisição do Ministério Público, que seria desobediência também para particulares, com um posicionamento bem aqui, que não podia deixar de ser do Rogério Greco. Rogério Greco, ele era um autor bastante garantista antigamente, mas hoje ele é um autor já muito mais punitivista do que ele era antes, e ele entende que o particular também deve responder, o agente público também deve responder pelo crime de desobediência. Ele fala isso quando ele fala da requisição do Ministério Público, lembrando que ele é um membro do Ministério Público aposentado, né? Então, assim, eu tenho muita aspas nessa manifestação dele. E aqui o posicionamento que eu já mencionei do Franklin Roger, no sentido de que, em face do agente público, poderia ser a prevaricação, em face do agente particular, poderia ser a desobediência, né? Artigos 319 e 330 do Código Penal. Agora, chegando no ponto que eu acho que, né, a gente, como eu já mencionei, nós estamos aqui entre colegas, então é apenas para a gente rememorar alguns conceitos até então. Mas eu acho que é o ponto central do que eu queria trazer aqui para vocês. Toda essa discussão da constitucionalidade, óbvia, ao nosso ver, e da inconstitucionalidade, né, que tentaram alegar, tentaram aí dizer em face dos nossos instrumentos aí da prerrogativa de requisição. Em novembro de 2021,
Procurador-Geral da República, usando aquela ADI do Rio de Janeiro, 230, lá de 2010, ajuizou 22 ações diretas de inconstitucionalidade contra todas as normativas que haviam sobre a prerrogativa de requisição, sejam as normativas federais da Lei Complementar 80, sejam as leis complementares dos estados que assim dispunham, né, que dispunham sobre a existência da prerrogativa de requisição. Os seus argumentos, se a gente olhar as iniciais dessas 22 ADIs, e se a gente olhar as iniciais das ADIs, da ADI 230 do Rio de Janeiro, são praticamente o mesmo, né? Primeiro, ele alega uma inconstitucionalidade material, ele diz que não há nada similar na Constituição Federal a favor da Defensoria Pública. Ele fala que, por exemplo, o Ministério Público tem na Constituição Federal, a Defensoria Pública não teria. Ele fala também da violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, dizendo que a autoexecutoriedade, a imperatividade e a presunção de legitimidade que a lei confere a esses atos violariam a inafastabilidade da jurisdição, de modo que nós, como meros, entre aspas, advogados, não teríamos o mesmo status de um Ministério Público para se requisitar uma informação. E justamente por atuar como, entre aspas, advogados, deveríamos fazer como eles, bater na porta do judiciário sempre que precisasse desses documentos, informações, perícias, etc. Outra questão também bastante, assim, né, que eu não concordo nem um pouco, é a suposta violação à paridade de armas, uma paridade de armas que já nasce violada só pelo fato de nós sermos Defensoria Pública e estarmos tutelando sujeitos vulnerabilizados. Porque os vulneráveis, que são o nosso público, eles já chegam muito, mas muito desiguais na relação jurídica, né? Então, a igualdade meramente formal, ela volta aqui a ser discutida à luz da Procuradoria-Geral da República nessas 22 ADIs. E aí ele reforça todos os argumentos da ADI 230, dizendo que já teve a ADI 230 do Rio, que lá julgou inconstitucional em relação ao particular e que agora era o momento de julgar toda a prerrogativa de requisição como inconstitucional também, e trazendo aí uma nomenclatura bastante equivocada de uma figura de um super advogado, alguém que, numa relação meramente advocacia, estaria tendo aí superpoderes, poderes que estariam muito além da advocacia privada e que deveriam sim, então, portanto, possuírem as mesmas condições da prerrogativa da advocacia privada. Então, claro que é um entendimento completamente equivocado e um entendimento completamente destoante do que diz hoje a Constituição Federal. 22 ADIs, né? Então, quando vai para a AGU vai distribuir entre vários advogados da União. No caso aqui, não foi o advogado-geral da União que se manifestou nelas, eles distribuíram lá e as respostas deles foram completamente contraditórias entre si. Então, em algumas ADIs, eles concordavam, outras eles discordavam, mesmo que o objeto era o mesmo, a discussão era o mesmo, os argumentos jurídicos eram exatamente os mesmos. Em algumas, inclusive, eles tinham discordado da ADI, né, se manifestado pela improcedência da ADI e refluíram nos próprios pareceres, se manifestando pela procedência das ADIs. Então, a gente não sabe se foi mudanças internas dentro do órgão ou se foi também um lobby que possa ter havido aí, infelizmente, da advocacia privada dentro da AGU, né? A gente sabe que, querendo ou não, a AGU ela é vinculada à advocacia, né? É uma advocacia pública, diferente da nossa atuação institucional. Então, eles mais atrapalharam do que ajudaram, tanto a gente quanto o Ministério Público Federal. Em relação à nossa atuação, gente, assim, a gente, nessa vida associativa,
e eu até estava conversando com as meninas aqui hoje, eu acho que a gente deve, sim, olhar muito para as nossas associações, para a importância que elas possuem, para o trabalho que elas têm, que é fundamental para a confirmação do que é a Defensoria Pública. Eu ando, né, seja como presidente da GDP, Associação Estadual, seja como diretor legislativo da Associação Nacional, a gente acaba andando muito em Brasília, a gente acaba andando no Congresso, a gente acaba andando no Senado, tendo relacionamentos ali, né, de tratativas com o cenário político nacional, estadual também, claro, né? E a gente percebe que, inclusive, a nossa atuação associativa ela é diferente da atuação associativa de outros órgãos. Enquanto muitos órgãos estão lá só buscando aumentos salariais, buscando vantagens pessoais, a Defensoria Pública ela vai, com as suas entidades de classe, com as suas entidades representativas, atrás da afirmação do que é a Defensoria Pública, porque muitas vezes a gente tem que explicar o que é a Defensoria Pública e também da reafirmação dos nossos valores, da nossa atuação em prol aí das nossas assistidas, dos nossos assistidos. A gente tem, gente, assim, a gente monitora milhares, na ANADEP a gente monitora milhares de dispositivos legais, milhares. Então, por exemplo, o Estatuto da Vítima, que é um estatuto que está em tramitação no Congresso Nacional, ele passou na nossa mão para uma análise, a gente fez, nós fizemos notas técnicas, a gente tem sempre monitorado os projetos de lei de um modo geral e tentado trabalhar eles de uma forma positiva. Eu vou dar um exemplo aqui, até fugindo um pouco do assunto, mas para mostrar a relevância para vocês, no grupo de trabalho do Código de Processo Penal, quando eles se reuniram várias vezes, um grupo de deputados que formaram uma verdadeira força-tarefa, na verdade não do Código de Processo Penal, desculpem, é do pacote anticrime, né, que virou a Lei 13.964. Eles formaram um GT, que já veio um pacote que a gente brincava de fake anticrime, né, que veio bastante problemático. Ele continuou sendo, ele foi aprovado de uma forma bastante problemática, mas ele foi aprovado minimizado, né? Conseguimos trazer a previsão da audiência da custódia, o que foi suspenso, juiz das garantias, etc. E assim, eu nunca me esqueço, no dia que estava eu, então o presidente Pedro Coelho, estava lá sentado assistindo, e do lado dos deputados ali. Então a gente vinha, às vezes quando podia falar com algum deputado alguma coisa, e aquela previsão dos 310 da audiência de custódia não constava a Defensoria Pública. Constava o seu advogado particular, ou na falta desse, o advogado dativo. Isso é uma coisa simples, que a gente podia olhar e falar assim, não vai aumentar o meu salário, não vai aumentar, eu sou uma associação de classe, né? Mas a gente bateu lá e simplesmente virou e falou assim, olha, está faltando Defensoria dativo, não mais, agora Defensoria Pública. O deputado foi lá e propôs, falou, tem um erro aqui, eu só quero corrigir, tirar o dativo e colocar a Defensoria Pública. Então, são coisas simples que a gente acaba conseguindo melhorar aí a situação, que inclusive que acaba repercutindo no final para o nosso assistido, para a nossa assistida, né? Se deixar uma advocacia dativa, você acaba desafirmando tudo aquilo que a gente fala, né, da nossa atuação, que não se representa meramente como uma advocacia. E aqui não foi diferente, gente, só que aqui foi um âmbito, claro, mais jurídico, né, da ANADEP, do CONDEG, do GAETS, que é o grupo lá de atuação estratégica nos tribunais superiores, e de cada defensor e de cada defensora pública que se uniram, fazendo hashtag no Twitter, fazendo a divulgação, uma verdadeira campanha em prol da prerrogativa de requisição. Especificamente no âmbito das ADIs, todos esses órgãos, eles entraram como amicus curiae. Nós tivemos a ANADEP, a ANADEF, o CONDEG, nós tivemos o GAETS e a Defensoria Pública da União. Todo mundo entrou, todo mundo se manifestou, houve mudanças, o Fachin, por exemplo, que era o relator da ADI principal, ele tinha outros votos em outras ADIs antes dele relatar a ADI principal, pela procedência da ADI, e depois desse trabalho, depois desse esclarecimento, ele chegou a retirar voto, pedir vista de novo, retirar voto e mudar o voto, porque durante o julgamento virtual eles podem fazer essa alteração, justamente com esse trabalho aqui de todos os nossos representantes aí a nível nacional. Então, assim, lógico, eu sou muito novo como defensor público, tenho 5 anos só de casa, então tenho certeza que muita gente que está aqui me assistindo tem muito mais tempo, muito mais experiência, sabe muito mais de defensoria pública do que eu,
mas nesse pouco tempo foi uma das coisas mais magníficas que eu já vi na minha vida, do quanto a Defensoria Pública é diferenciada. Essa união em prol de uma prerrogativa que não mexe no bolso de ninguém, digamos assim, não existe em outra categoria, não existe. Eu já fui servidor do Ministério Público, apesar de eu estar há 5 anos na Defensoria, eu tenho 15 anos de serviço público, eu nunca vi esse tipo de mobilização aí em prol de algo tão importante relacionado aí à nossa atividade fim. Porque a gente podia sentar e falar assim, vamos judicializar agora tudo então, tá bom. Vai diminuir nosso atendimento ao público, porque a gente não vai mais poder fazer muita coisa judicial, vamos diminuir os nossos itinerantes, porque muita coisa a gente resolve só com requisições administrativas, e vamos deixar o barco rolar. Não, as instituições se uniram e a Defensoria Pública mostrou um grande trabalho aí de conscientização em todo o território nacional. E aqui eu peguei algumas das principais postagens no Twitter, acho que talvez não está tão legível, mas é por causa da qualidade mesmo que fica quando projeta a imagem. Fabiano Contarato, Fábio Tradi, uma série, Alessandro Molon, uma série de representantes, principalmente do Senado. O Senado aderiu muito forte, os senadores aderiram de uma forma muito forte à nossa campanha, se manifestando quase que de forma concomitante a favor da prerrogativa de requisição da Defensoria Pública, citando a importância, citando os equívocos da Procuradoria-Geral da República e reforçando aí a importância desse nosso instrumento. E aí eu trago que foi bastante simbólico, claro, porque uma pessoa que não tem nada a ver com o ramo jurídico, claro, ela é formada, mas assim, ela não atua, né, no âmbito jurídico, a Juliette. A Juliette, que ela fez uma postagem na mesma época, né, falando da Defensoria Pública, falando da Defensoria Pública é esperança de acesso à justiça à maioria do nosso povo, e a hashtag Defensoria Pública sim, ela ficou entre os trend topics mundiais do Twitter. Assim, milhões de pessoas. Tinha gente que nem sabia o que era, né? Tinha gente que não sabia nem do que ela estava falando. Mas isso gerou um impacto que, assim, eu não sei vocês, mas eu conversei com muitas pessoas de outras carreiras, falei assim, nossa, e aquela questão de vocês da prerrogativa, né? Que coisa, tal. Então, isso verdadeiramente viralizou. Isso iniciou com um trabalho de formiguinha daquelas entidades. A gente combinou nos nossos grupos aí de associações e tal. Vamos todo mundo soltar a hashtag Defensoria Sim, vamos falar da nossa prerrogativa de requisição. E o negócio viralizou ao ponto de ter virado, né, essa viralização no próprio Twitter e também de vários nomes de peso, seja do âmbito jurídico quanto do âmbito político. Alexandre Moraes da Rosa, Auri Lopes Júnior, Augusto Arruda Botelho, que é também um jurista, né, que assim, tem bastante peso nas redes sociais, defendendo, fazendo vídeos, fazendo postagens, fazendo mini aulas, explicando sobre nossa prerrogativa de requisição, e que foi algo que, com certeza absoluta, impactou de uma forma muito importante no resultado favorável que nós tivemos depois. Aqui também foi algo muito legal. Eu acho que vocês receberam uma pesquisa em novembro do CONDEG, em apenas uma semana, o CONDEG, porque a gente sabe que, né, vocês aqui da escola, da associação, sabem o quanto que é difícil fazer uma pesquisinha, às vezes simples, né? Você coloca A e B, às vezes você fica implorando, o pessoal responde A ou B, e o pessoal, todo mundo trabalhando demais, todo mundo naquela loucura, acaba até... Mas conseguiu coletar 1.152 respostas num questionáriozinho que o CONDEG fez, que trabalhou aí a importância da prerrogativa de requisição. Desses dias aqui, entre 29 do 10 e 5, na verdade, dá até menos do que uma semana, dessas 1.152 respostas, 97,4 delas foram, né, no sentido de que a prerrogativa de requisição é algo muito importante, defendendo a prerrogativa de requisição. E desse total, 89% dos membros e das membras da Defensoria Pública afirmaram que usam, de algum modo, a prerrogativa de requisição, 89%. Então, hoje, eu acredito que nós temos aí pelo menos uns 7 mil, né? Até pouco tempo atrás era 6 mil, mas acho que deve estar num torno de 7 mil defensores. Se a gente for pegar 89%
expedindo requisições. Imagine quantas requisições são expedidas diariamente pela Defensoria Pública em todo o país. Mas o mais interessante também é que mais da metade, mais de 55%, exatamente 55,8%, afirmou que emite, pelo menos no mês, 10 a 50 requisições. E desse grupo que entende que ela é eficaz, 77,7% diz que, em praticamente todas as vezes em que precisou requisitar, essa requisição foi suficiente para atender aí o pleito jurídico que se precisava. Foi suficiente para resolver a demanda. A gente tem que também sempre pensar que, às vezes, a requisição ela pode não resolver extrajudicialmente naquele momento, mas ela vai ser fundamental depois como um elemento de prova lá na frente na sua ação, que você vai ajuizar, né? Então, com certeza, isso é muito relevante. Então, é um dado que, espontaneamente, tudo bem num período de campanha, mas para você sentar e responder, mostra a importância que isso tem para cada pessoa que ali respondeu. E o Alexandre de Moraes, no seu voto, ele citou expressamente detalhes dessa pesquisa. E, de fato, CONDEG, ANADEP, o escritório jurídico da ANADEP, poucos dias antes do seu voto, sentaram no seu gabinete, conversaram com ele, levaram essas estatísticas, explicaram. Ele fazia perguntas bastante interessado, pegava situações concretas, ele pegava cada área jurídica, ele falava assim, na saúde, por que é importante para vocês? Aí as pessoas perguntavam, os colegas respondiam, na saúde, muitas vezes requisitar uma negativa, requisitar um laudo médico, requisitar alguma informação sobre algum tratamento, na área da família, do porquê que seria importante, na área do registro público, e ele foi pegando cada informação com os colegas que estavam lá, nos representando no gabinete dele, sobre cada área de atuação, ia apontando e anotando. Eles saíram muito confiantes depois dessa reunião, porque eles perceberam que, primeiro, que para toda pergunta que ele fazia, tinha resposta da necessidade da prerrogativa de requisição. Segundo, porque ele estava bastante preocupado e bastante antenado aí sobre todas as possibilidades. Então, ele justamente falou, então, vocês não é só particular, não é só para perguntou muito da tutela coletiva, não é só no âmbito individual, vocês praticamente sempre, em qualquer área, vocês precisam. Em qualquer área a gente precisa. Então, ele citou, e ele ainda citou com essas palavras, tá, gente? Quando eu coloquei aqui esse finalzinho aqui, impressiona ainda o peso, ele citou exatamente assim, que impressiona aí o peso das nossas requisições. Depois veio o voto do ministro Fachin. O Fachin, como eu disse agora há pouco, ele, a princípio, em algumas ações em que ele era votante, né, porque tinha 22, ele tinha manifestado um voto inicial pela procedência das ADIs, de algumas ADIs, e depois, quando ele veio como relator da ADI principal, 68, deixa eu ver aqui, 685, deixa eu ver. Vou voltar aqui, principal, 6852, depois vocês podem dar uma olhadinha lá. Ele trouxe uma gama de informações que mostra que todo esse trabalho que foi realizado durante tudo, tanto na mídia quanto jurídico, de fato pesou, porque ele de fato mudou o seu voto e trouxe não só mas vários fundamentos justificando a improcedência da ADI, por consequência, a constitucionalidade da nossa prerrogativa de requisição. Então, ele falou que o acesso à justiça é uma garantia constitucional, e o acesso à justiça ele se viabiliza de diversas formas. Não apenas, apesar do nome, né, acesso à justiça, parecer que seria um acesso ao judiciário, a gente sabe que não é um acesso ao judiciário, é o acesso à justiça como um direito fundamental da pessoa humana, como decorrência, inclusive, do nosso papel como instrumento e expressão do regime democrático, né? Não haveria democracia se não houvesse a assistência ao acesso à justiça, e ele destacou muito bem a nossa atuação como um grande órgão responsável pela efetivação desse acesso à justiça. Citou também a mudança constitucional, que a partir de 2014 passou a prever a nossa tutela coletiva, a nossa atuação coletiva, inclusive com amparo constitucional, citou a nossa autonomia, que nas emendas 45
e 80, né, elas foram ampliadas aí gradativamente, citou também a nossa desvinculação da advocacia. Veja, no seu voto anterior, ele ia na linha daquele primeiro voto famoso da Carmen Lúcia, dos superadvogados. E agora ele está aqui falando que nós não somos advogados, ele está falando, inclusive, que nós somos distintos da advocacia. Ele trouxe aqui também a nossa missão defensorial como um órgão encarregado de reduzir as desigualdades sociais e afirmou, inclusive, que a prerrogativa de requisição é uma forma de igualar os desiguais dentro das relações jurídicas. Então, justamente se inverteu, né, aquela ideia de que violaria a paridade de armas. Na verdade, ele muito bem justificou, dizendo que garante, de fato, a paridade de armas. Ele citou também a teoria dos poderes implícitos, que já foi conferida ao Ministério Público, né, que ironia, o Ministério Público que tanto buscou os poderes implícitos para justificar a sua atuação na investigação criminal. Ele cita aqui que, da mesma forma, a Defensoria Pública, se ela é agente aí de tutela coletiva, principalmente, se é um legitimado da ação civil pública, se é um garantidor, promotor de direitos humanos, né, garante efetivo acesso à justiça, ela precisa de instrumentos que viabilizem a consecução de suas finalidades institucionais. E o principal instrumento deles é a prerrogativa de requisição. Ele traz, inclusive, isso. Defensoria Pública, hoje, no voto dele, tá, gente? Isso eu falando aqui é o que a gente já sabe, mas no voto dele, isso que é muito importante a gente ter. Se aproxima muito mais do Ministério Público do que da advocacia. É um órgão estatal, né? Nós, defensores e defensoras, somos agentes de transformação da realidade social. Não exercemos nenhuma atividade contratual. Ninguém aqui pega procuração, né, para atuar em prol de nossos assistidos e nossas assistidas. Nós temos uma relação estatal. Nós somos o Estado atuando em prol aí da garantia dos vulnerabilizados. E superou aí, ressaltou que após a emenda constitucional 80, principalmente, após os julgados, inclusive o julgado que reafirmou a legitimidade da Defensoria Pública na titularidade, na legitimidade da ação civil pública, aquele velho entendimento de 2010 da ADI 230 do Rio de Janeiro já estava bastante superado, já que o cenário, a própria instituição já não era mais a mesma. A própria Defensoria Pública se transformou durante esse período. Basta a gente ler a redação do 134 né, antes da emenda 80, e a gente analisar o artigo 134 hoje, né, que incluiu a nossa atuação na tutela coletiva, que mencionou expressamente a nossa atuação, a Defensoria Pública como expressão e instrumento do regime democrático, como um órgão de promoção dos direitos humanos, e indo muito além da assistência jurídica dos necessitados. Ampliando, inclusive, como nós sabemos, claro, não estou aqui para ensinar ninguém sobre isso, o conceito de necessitados. Até então, o necessitado era o hipossuficiente econômico. Hoje nós sabemos que a nossa atuação em prol do necessitado é do necessitado de diversas frentes. O necessitado vulnerável por vulnerabilidade muitas vezes técnica, muitas vezes jurídica, muitas vezes física, muitas vezes etária, muitas vezes por estar inserida num sistema penitenciário, vulnerabilidade circunstancial que nós vivemos durante a pandemia, ou seja, há toda uma gama de atuação que a Defensoria Pública atua aí a favor desses grupos vulnerabilizados, de modo que não se fala mais Defensoria Pública com o mesmo significado hoje que se falava em Defensoria Pública com o significado que ela tinha lá em 2010. Por mais que nós saibamos naquela época, eu ainda não era defensor público, mas já havia aí, né, a Defensoria Pública em si já caminhava muito nesse sentido. E aí um pequeno resumidinho, né, da conclusão a que ele chegou, só para a gente ressaltar aqui, considera a concessão de tal prerrogativa aos membros da Defensoria Pública como verdadeira expressão do princípio da isonomia e instrumento de acesso à justiça, a viabilizar a prestação de assistência jurídica integral e gratuita e efetiva nos termos do artigo 5º, inciso 35 e 74 da Constituição Federal. Então, isso mostra, gente, se a gente for pegar os primeiros argumentos trazidos pela PGR, pegar as decisões
da ADI 230 e ver o que ele votou aqui, depois de todo esse processo que passou, mostra o quanto foi importante a atuação de cada um e cada uma de nós, o quanto foi importante os nossos órgãos de representação lá trabalhando com eles, a mobilização social, porque concretamente a gente vê um ministro que pensava de uma forma, efetivamente, dentro de poucos meses, mudar por completo a sua posição, mudar por completo aí o seu pensamento acerca da atuação da Defensoria Pública, que a partir do relatório dele, todo mundo veio. O Alexandre de Moraes fez um voto também bastante detalhado, mas quase todos vieram sempre concordando aí com a nossa prerrogativa e se manifestando pela improcedência, votando pela improcedência das ADIs. Eu até tinha pensado nessa, deixa eu só voltar, dessa ADI aqui 230, de trazer as falas, né? Se vocês forem olharem aí as anotações das falas, da conversa da Carmen Lúcia, do próprio Marco Aurélio, do próprio Aires Brito, alguns que sempre foram, inclusive, nossos defensores, né? Quando eles falam, quando eles discutem a ADI 230, eles falam. Mas eles são advogados, eles não são nada além de advogados. Esse poder quem tem é a magistratura e o Ministério Público, como quem diz assim, onde já se viu um defensor público ou uma defensora pública ter um poder desse, né? Por isso também que a gente remete, né, aquela ideia de que por mais que se fale em poder de uma forma genérica, a gente tem que aprender a trabalhar mais como prerrogativa. Inclusive eu falo em alguns pontos que vêm como poder, até nas nossas falas e nos nossos materiais, porque são assim que estão nos livros. No livro está poder de requisição. Não sei se tem algum livro que está dizendo prerrogativa de requisição, porque isso foi um posicionamento associativo que nós tivemos aí nesse finalzinho, no meio dessa luta aí. Então, muitas vezes se fala em poderes, né? A gente fala de poderes implícitos, mas, na verdade, como já mencionado, a gente fala em prerrogativas. E aí, nessas campanhas que foram feitas de mobilização das nossas prerrogativas, dessa nossa prerrogativa, a ANADEP fez um levantamento também de casos concretos, de situações concretas, para mostrar para a sociedade como um todo, junto, né, vindo junto com todo esse processo de mobilização, casos concretos que mostram a necessidade, né, e exemplos de que, em situações concretas, a prerrogativa de requisição ela é muito efetiva, e trouxe principalmente alguns casos que foram mais emblemáticos. Eu começo aqui trazendo alguns exemplos, claro que a gente não vai aprofundar, tem razão do nosso tempo, mas, a começar aqui, não sei se vocês se recordam de um incêndio que teve numa creche Gente Inocente, lá no estado do Ceará, que um segurança incendiou a creche, faleceu crianças, faleceu professoras, 10 crianças, 3 professores, 14 pessoas faleceram. 10 crianças, 3 professores e o próprio vigia que colocou fogo na entidade. A Defensoria Pública ela foi buscar, né, a indenização das famílias dessas vítimas, e nesse processo de busca de indenização na família dessas vítimas, você tem que buscar o quê? A culpa, né, a ação ou a omissão do Estado para viabilizar a responsabilização, ou, né, a gente sabe que a creche ela acaba tendo essa relação aí educacional, né, que acaba tendo essa responsabilização. E pegaram, né, o vigia responsável, eles solicitaram informações lá da prefeitura municipal, essa creche era municipal, sobre a situação daquele segurança. E aquele segurança era uma pessoa que já tinha vários problemas aí psiquiátricos e tal. Para quê? Para mostrar que, de fato, ele estava com problema, ele estava trabalhando na creche e ele tacou fogo e matou aquelas crianças. Ou seja, não tem dúvida de que existe um nexo de causalidade ali entre a ação do Estado, ele é agente público no exercício da sua função pública, e, por consequência, a responsabilização estatal. Então, nesse caso, para subsidiar essa ação civil pública, foi fundamental o exercício da prerrogativa de requisição para requisitar todas essas informações desse servidor aí ao município, à prefeitura. A Defensoria Pública de São Paulo também, ela em algumas inspeções, num presídio de Martinópolis, que é um complexo prisional que tem lá, ela constatou uma série de irregularidades. Dentre elas,
eles verificaram que o local era muito escuro e os presos não tinham acesso ao banho de sol. Então, também, né, com o uso da prerrogativa de requisição, eles fizeram aí várias solicitações, né? Eles entraram aqui, ó, a gente tem, foi em 2001, já um caso um pouquinho mais antigo, eles entraram aqui com o pedido de que seja concedido banho de sol para todo mundo, e eles usaram a prerrogativa de requisição para acessar os documentos, as informações que subsidiaram várias ações civis públicas, dentre elas essa ação civil pública aqui que pleiteou o banho de sol aos presos ou detentos daquele estabelecimento prisional. Aqui foi uma recomendação. O que aconteceu durante a pandemia? As escolas fecharam, né? As aulas passaram a ser grande parte virtuais. E a gente sabe que muitas crianças, provavelmente vocês viveram isso aqui também, muitas crianças vão na escola, inclusive, para se alimentar, né? O que aconteceu? Acabou a merenda, pai e mãe, muitas vezes passando dificuldade, não tinha condições de prover o sustento dos filhos. Então, a Defensoria Pública também, agora do Rio Grande do Norte, expediu uma recomendação pedindo para a Prefeitura de Mossoró manter aí e levar, inclusive, nessas casas, essas merendas escolares. E conseguiu. Foi utilizado o instrumento da recomendação, foi utilizada uma requisição de resposta, eles responderam e conseguiu minimizar essa situação aí durante esse triste momento que nós tivemos da pandemia. BPC, aqui muito, né? Aqui o pessoal que trabalha com registro, o pessoal que trabalha no civil, com certeza já viu muita atuação da Defensoria Pública com o uso da prerrogativa de requisição para conseguir o famoso BPC, né? Benefício de prestação continuada. Aqui é um caso específico da Defensoria Pública também do Ceará, na busca de BPC para crianças institucionalizadas, crianças PCDs que de alguma forma estejam institucionalizadas em instituições de acolhimento. O que eles fizeram? Eles requisitaram informações sobre todas as crianças, requisitaram informações sobre todos esses documentos, fizeram um convênio junto com o próprio INSS, e por meio desse convênio foi buscado o BPC para todas essas crianças, e todas elas conseguiram aí o benefício da prestação continuada. Ceará também aqui, outra demanda do Ceará, aqui gera plano de saúde particular da Unimed para conseguir acompanhamento de crianças com transtorno espectro autista. Eu acho que, não sei, talvez alguém que tem algum familiar, algum filho nessa situação sabe que os planos de saúde costumam... Eles têm tratamentos, eles têm acompanhamentos bastante específicos e que variam de acordo com o grau também, inclusive, e eles são muito caros, e normalmente os planos de saúde se negam. E aqui, requisitando informações também, requisitando informações sobre os tratamentos possíveis, requisitando informações dos próprios planos de saúde. Aqui é um exemplo, né, de um plano que seria eminentemente particular, a Unimed, também conseguiram viabilizar e depois instrumentalizar por meio de uma ação civil pública a garantia desses tratamentos específicos lá no Ceará para todas as crianças que tenham autismo e que tenham convênio aí com esse plano de saúde. Aqui a mesma coisa, né, o mesmo tipo de deficiência, mas em relação a uma criança que durante a pandemia ela precisava refazer o mesmo ano. Olha que coisa simples, né? Ela precisava refazer o mesmo ano na escola, fazer, acho que o segundo ano do ensino fundamental, e a gente sabe que tem aqueles, né, vai passando e não né? E aí ela precisava refazer porque foi verificada uma dificuldade de aprendizado dela. E a Defensoria Pública também, ela conseguiu, né, refazer esse ano, conseguiu rematricular ela, e da mesma forma, veja, uma requisição, quase que não foi uma obrigação de fazer, mas requisitou lá deles para que ela fosse mantida, matriculada novamente no ano seguinte, no mesmo segundo ano. Eles atenderam e eles mantiveram ela matriculada para se desenvolver de uma forma plena. Lá em Vila Velha, né, Espírito Santo, mais de 42 famílias que moravam num edifício antigo, Cine Santa Cecília, que estavam com problema de acesso, de disponibilização do serviço de águas, também conseguiram a obtenção desse benefício por meio de requisições. Entrou-se com uma ação, mas antes dessa ação foram feitas requisições de informação que demonstraram a deficiência no fornecimento de água. Aqui eu trago, aqui a gente não precisa
ler, depois se os colegas quiserem, eu trago aqui como exemplo, né, eu mando, disponibilizo o material para dar uma olhadinha nas notícias, mas foram feitas várias requisições de informações que foram respondidas, que demonstrou aí efetivamente que essas 42 famílias sofriam com problema de abastecimento de água, e aí foi fornecido a água para essas famílias. Aqui também houve a antiga Eletrosul no Rio Grande do Sul, ela entrou em processo de leilão, e eles tinham uma vila, um bairro com várias casas que antes da desconstituição da empresa, eles tinham moradias, pessoas que moravam ali na localidade, e foi passando, foi vendendo, foi saindo, foi entrando um, foi entrando outro, e eles estavam leiloando e iam tirar todas essas famílias. Então, a Defensoria Pública também conversou, entrou, fez requisições para eles de informações, pediu para que eles concedessem, doassem alguns espaços para destinar como moradia para essas famílias, e eles conseguiram aí efetivar a garantia de moradia a um grupo de pessoas que garantiu aí 1.700 moradias, 1.700 pessoas. E aqui de vocês, ó, durante a pandemia, talvez, não sei se vocês, né, alguém saiba até melhor do que eu, mas durante a pandemia teve um decreto que suspendeu o transporte fluvial, justamente porque naquelas localidades, dois motivos, né? Um, a própria aglomeração do transporte, e outro, que esses transportes acabam indo em localidades afastadas, você contamina quem está nessas localidades, você não consegue a tempo, né, prover a saúde durante o período da pandemia. E aqui foi feita também, né, veio com requisições e veio depois com uma ação civil pública, após uma requisição de estudos à Universidade Federal do Amazonas, sobre a pandemia do Estado, como a pandemia aconteceu aqui, enfim, talvez os colegas até tenham informações bastante detalhadas já aqui. E aqui, né, a gente sabe que a Zika, ela traz, né, uma síndrome chamada síndrome congênita do Zika, que traz problemas de fetos e tal, de embriões e fetos, e a Defensoria da Bahia fez um trabalho bastante interessante, mapeando a situação de todas as crianças que estão acometidas, acho que está em andamento ainda esse processo, de síndrome congênita da Zika em todo o estado da Bahia, requisitando informações do próprio estado, se o estado está adequadamente controlando a proliferação do mosquito, se existem, quantos casos de crianças que estão nessa situação, requisitando uma série de informações para fazer um grande mapeamento e depois provavelmente viabilizar aí por um instrumento, talvez uma ação civil pública, uma recomendação, a adequada prevenção aí desses problemas. Então, qual que é a finalidade, né? Já partindo aqui para o final, qual que foi a finalidade aqui desse nosso bate-papo sobre a prerrogativa de requisição? Mostrar um pouquinho para vocês, né? Relembrar alguns conceitos, algumas coisas mais doutrinárias, apontar para vocês todo o trabalho que ocorreu, principalmente o trabalho de bastidor, que refletiu num trabalho muito forte aí perante a sociedade, e finalizar aqui mais com meros exemplos de coisas que acontecem todos os dias, né? E um recado, assim, né, que a gente... Um recado, na verdade, uma lição que a gente tira, que a gente extrai de tudo isso, que hoje, sim, graças a Deus, né, graças a todo esse trabalho das associações, dos defensores e da sociedade junto com a gente, lembrando que a Defensoria Pública, eu acho que, ao meu ver, eu acho que ao ver de todos nós, é a instituição mais próxima da sociedade que existe dentro do sistema de justiça, reafirmou essa prerrogativa nossa, reafirmou que essa prerrogativa nossa é a favor dos nossos assistidos, é a favor das nossas assistidas, fortaleceu em muito a Defensoria Pública, porque da mesma forma como quando se discutiu a nossa legitimidade na tutela coletiva, hoje não há dúvidas, né? Hoje ela está efetivamente consolidada, e a gente pode agora começar a ampliar, começar a rediscutir. Eu acho que a gente discutir como que a gente pode utilizar essa prerrogativa ela é fundamental, né? Eu, por exemplo, como um defensor que atua na área criminal, eu já penso numa investigação criminal defensiva, requisitar informações para exercer aí, né, a busca de elementos informativos que muitas vezes serão aptos lá na frente a exercer a defesa dos nossos assistidos, das nossas assistidas no âmbito criminal, e também trazer como uma grande lição a importância do associativismo
para além da atuação associativa classista, né? Um exemplo de que a nossa atuação associativa ela não é só classista e um reforço da importância dessa nossa atuação associativa. Eu acho que a gente fica claro quando a gente estuda esse instituto e tudo o que aconteceu na história recente em relação a ele, que a Defensoria Pública ela é muito unida, que as nossas entidades de classe exerceram um papel fundamental e que, graças a essa união, que eu acredito que só exista dentro da nossa carreira, e que torcemos e que lutemos para que ela continue assim, a gente conseguiu reafirmar um instrumento tão importante para a nossa instituição e que, mais do que tudo, né, se destina a cada um e a cada uma de nossos assistidos e de nossas assistidas. Estatísticas mostram que foram 14 milhões o número de atos que a gente praticou no último ano da Defensoria Pública do nosso país inteiro. Então, 14 milhões, dentro dessas 14 milhões de atuações, quantas requisições não foram feitas, quantos assistidos, quantas assistidas não foram atendidos e atendidas. Então, com certeza, tudo isso é em prol desse grupo, hoje deve ser mais, depois da pandemia, de 80% dos brasileiros e brasileiras que são usuários e potenciais usuários da Defensoria Pública. Obrigado, gente. Agradeço imensamente a oportunidade. Estou à disposição também, se a gente quiser trocar uma ideia sobre o tema. Enfim, devolvo aqui a palavra ao nosso colega. Obrigado, professor. Vou passar a palavra direto para a nossa colega, Márcia, vai participar de forma online. Márcia, você está com a palavra. Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Vocês me escutam bem? Só para ter certeza que... Perfeito. Tá ótimo? Então, bom, obrigada. Então, gente, primeiramente, agradecer ao convite da associação, me fez muito feliz ser convidada para falar um pouco sobre esse tema que é tão instigante e que está tão presente todos os dias, né? É difícil lembrar algum dia que a prerrogativa de requisição, mudando aqui o termo, porque já concordei, doutor Alan, com a sua avaliação a respeito do termo, então, já mudando aqui também, são poucos os dias que a gente não utiliza a prerrogativa de requisição na nossa atuação. Então, de fato, é muito importante para a gente estar aqui. Obrigada a toda a organização conjunta, né, da associação, com a Escola Superior, com a Administração Superior, por terem nos possibilitado esse momento, não só o dia de hoje, mas o evento como um todo. Esses momentos são extremamente importantes para a gente, para que a gente realmente tenha até uma revitalização da atuação, né? A gente consegue, nessa troca com outras defensorias, com outros defensores e defensoras de outros estados, engrandecer o nosso trabalho diário. Isso é muito importante para a gente. Então, gostaria também de agradecer a doutora Alan pela sua presença, parabenizar pela sua explanação, foi realmente excelente, fiquei aqui anotando, várias dúvidas surgiram, muitas foram sanadas, né? Então, muito obrigada por todo o seu tempo, pela sua disponibilidade, porque, com certeza, enriqueceu muito o nosso trabalho, vamos levar isso aqui na nossa atuação, e pedir desculpas por não estar presente, né? Eu queria muito poder estar aí, ter recebido, estar presencialmente com vocês, mas tive um atraso nas pautas de audiência, não conseguiria me deslocar a tempo. Então, preferi participar de modo remoto para não perder, né, para não criar nenhum tipo de atraso também para o evento. Mas o importante é que a gente vai poder conversar e daqui construir, sedimentar conhecimento, sedimentar estratégia de atuação, que eu acho que é o que é mais importante para a gente, para os nossos assistidos. E, assim, depois dessa verdadeira aula que nós tivemos, né, porque realmente trouxe muita informação importante para a gente, eu não vou me atrever a entrar em minúcias teóricas, mas puxando até o gancho do final da exposição do Dr. Alan, trazer também algumas reflexões e algumas aplicações concretas de experiências que eu tive e com as quais eu aprendi muito e acredito que a gente pode compartilhar e até, de repente, também ouvir experiências de outros colegas que queiram compartilhar com a gente, que possam também contribuir. Eu vejo muito essa questão da prerrogativa de requisição com um rol quase que infinito de possibilidades. Realmente, ali, um poço de alternativas que nós temos para solução de conflitos, para criar soluções dentro daquelas demandas que são apresentadas para a Defensoria Pública. Então, eu vejo muito como um processo de um verdadeiro estudo de caso de cada demanda que a gente recebe.
Então, para além da ideia da requisição, que acho que é o mais comum, a ideia da requisição como um pedido de informações ou de documentação, para fazer ali aquele checklist de uma atuação, de uma ação específica que já está em vias de ser realizada, a gente pensar no poder de requisição como o estudo profundo da demanda e, a partir dele, também a construção de soluções, né? Pensar até criativamente também, né? Trazer a criatividade para a nossa atuação e pensar outras formas de solução de conflito que vão nesse âmbito extrajudicial, que é muito plural, que nós temos diversos caminhos que nós podemos seguir. Eu vejo isso, que isso traz a atuação da Defensoria Pública para um local de ação, realmente, de busca de solução, e não apenas de direcionamento do que deveria ser feito, mas de encontro de formas de fazê-lo. E para exemplificar, né, o que eu quero dizer, para não ficar muito subjetivo, durante a pandemia, nós tivemos ali diariamente recomendações no Brasil inteiro, foi uma atuação enxurrada, porque o mundo inteiro estava voltado para uma mesma urgência, então a gente acompanhava diariamente essas produções, não só das defensorias públicas, mas de outras instituições, de outros órgãos, e nesse acompanhamento, algo me chamou muita atenção. 2 tipos de recomendações que eram frequentes, assim. Um tipo de recomendação mais ampla, que ela indicava, ela recomendava um objetivo final. E um tipo de recomendação que trazia caminhos para que se chegasse a esse objetivo final. Por exemplo, vou trazer aqui a questão do oxigênio, que é o primeiro fato que eu acho que eu vou repassar com vocês para a gente conversar. Recomenda-se que o município ele forneça, ele viabilize o fornecimento de oxigênio aos pacientes internados no hospital. Isso é uma recomendação, está ali direcionada, mas é uma recomendação que ela foca no objetivo, que é garantir que aqueles cidadãos terão acesso ao insumo de extrema importância para o resguardo da sua vida. Tudo bem. Mas quando a gente começa a trabalhar com o poder de prerrogativa de requisição, quando a gente começa a trabalhar com essa investigação, quando a gente visualiza essa prerrogativa como um estudo da demanda, a gente começa a construir soluções. Como que aquele município, diante do caso concreto que nós vivenciamos, ali, diante das informações que nós temos, como que esse fornecimento de oxigênio ele vai ser garantido? Porque aí a gente sai de um lugar de ordem para um lugar de construção. E eu acho que a prerrogativa de requisição, ela nos dá essa possibilidade, esse poder-dever também, da defensoria ter uma postura ativa de construção e de modificação social, inclusive sugerir realmente ali essas aplicações. Então, o primeiro tipo de recomendação mais ampla, ela exige um conhecimento sobre o que deveria ser. Mas o segundo tipo de recomendação, ela exige um conhecimento da realidade concreta. Ela exige que a defensoria ela esteja presente na realidade concreta para dali buscar soluções. Não só conhecimento do descompasso com o ordenamento jurídico, mas muito mais, passar por um diagnóstico daquele contexto e chegar ali realmente em solucionar aquela situação. Eu vejo muita beleza nesse processo, eu acho que é algo que a gente tem muito a contribuir, e eu confesso que em muitos momentos, e a pandemia deixou isso escancarado, né, foi algo muito intenso, em muitos momentos eu já passei muito mais tempo trabalhando em cima de um ofício de requisição, pensando minuciosamente em quais perguntas fazer, em qual tipo de informação pedir, no formato que aquela informação vai me ser apresentada, do que fazendo uma petição judicial. Aí vem essa importância, né, de como isso é forte e como pode nos levar realmente a soluções mais céleres e soluções mais efetivas para os nossos assistidos, para efetivação de direitos em geral. Eu até fico pensando nisso aqui, nessa questão, a respeito da nossa técnica nessa atuação. O doutor Alan trouxe a questão da atuação no criminal, e eu faço muito um paralelo com as técnicas que nós usamos para inquirição de testemunhas. Muito da nossa atuação ela é construída na prática, a gente vai criando estratégias, percepção, a expertise do modo de perguntar, em qual contexto, em qual momento,
mas nós também podemos utilizar técnicas específicas, né, que vão nos auxiliar nesse processo. E por que não pensarmos também em técnicas específicas da prerrogativa de requisição? Como é que a gente questiona? Quem questionamos primeiro? Sabe? Qual é o nosso encaminhamento? São dúvidas que me acompanham muito. E, assim, eu falo de um lugar muito, muito específico, porque agora que eu vou fazer 3 anos de defensoria, então eu ainda sinto que ainda existe muito a lapidar, realmente, a aprender. E eu penso como a gente pode consolidar esse conhecimento e essas técnicas de atuação para que a gente não precise passar 2 anos de pandemia para aprender algumas estratégias para conseguir encaminhar essas demandas, enfim, principalmente quando elas vêm em uma questão mais complexa de saúde e questões do direito coletivo. Então, eu vou até fazer uma provocação, aproveito a presença do nosso convidado, e também uma provocação para todos que estão aqui com a gente, para que a gente comece a pensar nisso. Comece a pensar nessa consolidação de conhecimento e estratégia para atuação, para que a gente consiga realmente essa aplicação de forma mais célere e que a gente consiga compartilhar isso com outros defensores. Por exemplo, uma dúvida que às vezes me acompanha também. Nessa estratégia de atuação, é interessante a gente já utilizar de plano o termo requisição, chegar a um ofício, o requisito e o prazo e as consequências, ou seria mais estratégico a gente começar com uma solicitação? Eu realmente tenho dúvidas. Em alguns momentos, já comecei de uma forma e de outra, e eu acho que a gente precisa conversar sobre isso, porque acho que a experiência de alguns defensores pode refletir diretamente na minha decisão em um caso concreto com o qual eu ainda não tive contato. Então, quando é o momento da gente endurecer o diálogo pela cobrança de resposta? Qual é o momento da gente realmente endurecer esse diálogo? E aqui eu concordo, né, já compartilho plenamente das ressalvas feitas pelo doutor Alain a respeito do uso do instrumento criminal. Eu também tenho muitas ressalvas a respeito desse uso, e pensando em uma atuação coerente enquanto defensoria pública, eu acredito na necessidade de que ele seja ao máximo evitado, né, para realmente a gente buscar outros modelos, outras formas de trabalhar esses entraves que nós encontramos na atuação. E aí eu queria compartilhar com vocês, eu vou compartilhar uma primeiro, não sei se vai dar tempo, porque a gente ainda precisa abrir para perguntas, né? Mas eu vou compartilhar uma situação com vocês para que a gente pense um pouco sobre isso, sobre esses entraves, e que nem sempre o entrave que a gente encontra, ele vai ser advindo de uma má-fé daquele que deveria responder à requisição. Às vezes tem outras questões no meio do caminho que são mais complexas e que a gente precisa estar atento até para conseguir realmente o acesso àquelas informações de forma mais rápida. Quando eu ainda integrava o Polo Médico Solimões, porque hoje eu estou no Polo Rio Negro Solimões, que fica em Manacapuru, né, nossa sede, até para explicar, doutor Alain, o nosso contexto, a gente se organiza em formas de polo, então temos uma sede na qual tem um atendimento presencial da população, mas também abarca atuação em outros municípios da região. E quando eu ainda me encontrava no Polo Médico Solimões, que tem a sede no município de Tefé, nós requisitamos, naquele momento terrível da crise de oxigênio aqui no Amazonas, nós requisitamos do município, aí foi uma primeira requisição genérica, né, uma recomendação, na verdade, né, uma recomendação genérica que foi para que o município apresentasse um plano de abastecimento de oxigênio. Nós precisávamos entender qual era o plano. O município não tinha usina de oxigênio, ele precisava fazer o abastecimento dos cilindros de oxigênio, levar esses cilindros, trazer, né, os cilindros até Manaus. Depois do abastecimento desses cilindros, ele precisava retornar para o município. Então, a gente precisava entender qual era a logística, qual era o plano para garantir que isso aconteceria, esse transporte, sem que o abastecimento de oxigênio no hospital fosse afetado. E nós enviamos a primeira vez, recebemos informações vagas, não apresentaram um plano detalhado. Enviamos uma segunda vez, até me recordo que paramos para reformular todos os questionamentos, para realmente redirecionar, porque a gente percebeu uma dificuldade ali de atender aos nossos requisitos, e ainda assim continuamos sem resposta efetiva. E, enquanto isso, a gente vivia todos os dias o risco iminente da falta de oxigênio. Chegamos a ter situação de receber ligação
informando que em 3, 4 horas o oxigênio iria acabar e que a próxima demanda de cilindros abastecidos chegaria em 6 horas. Então, realmente, uma situação assim, de extremo desespero, né? Não existe outra palavra para definir esse momento. Então, o que nós fizemos? Diante de 2 negativas, 2 impossibilidades. Nós entramos com mandado de segurança? Não. Nós marcamos uma reunião. A gente entendeu que a gente precisava agir praticamente, realmente ter a postura de ir atrás do que nós precisávamos para solucionar aquela situação com a urgência que ela precisava. Então, marcamos uma reunião. Até me lembro que nesse dia estávamos eu, minha colega de polo, a doutora Karine Posidônio, que, né, atuou não só nessa demanda, mas em muitas outras demandas com requisições durante essa época da pandemia. Estávamos na reunião com a secretária de saúde, com a direção do hospital, o setor específico do hospital responsável pelo deslocamento, né, pelo abastecimento, e também com um setor do hospital que era o setor de assistência social, que é um setor responsável pela regulação dos leitos, quem entra, quem sai, os pacientes. Então, tudo isso a gente estava naquela conversa. Naquele momento, a gente precisou aplicar, na verdade, ali, a prerrogativa de requisição de forma verbal, né? Então, nós precisamos esclarecer todas aquelas questões. Muito foi esclarecido. Então, a gente entendeu ali que havia uma dificuldade de comunicação e não uma má-fé daqueles gestores na resposta daquele ofício, da recomendação. E a gente conseguiu realmente fazer um diagnóstico do problema, identificamos que o que faltava naquela situação era a quantidade de cilindros de oxigênio, a gente precisava aumentar, então, de imediato, já requisitamos que a quantidade fosse devidamente aumentada, que o tipo de transporte fosse modificado, porque se utilizava barco, era muito mais lento, deveria se utilizar lanchas, deveria se utilizar o transporte aéreo como uma medida de urgência. Então, muito foi construído nessa reunião, com base, e aí eu visualizo muito claramente com base na prerrogativa de requisição, e dali nós saímos com muitos encaminhamentos realizados. Formalizamos depois, através de recomendação, mas a gente sabe que a reunião foi o que realmente deu o start daquela solução. E, além disso, nós ainda identificamos nessa reunião uma situação extremamente grave, que era uma situação histórica do município, que foi trazida pela equipe de assistência social. Nós tínhamos, o município de Tefé, o Hospital de Tefé, ele é regional, então ele recebe ali pacientes da região do Médio Solimões, não apenas do município de Tefé em si. O município de Tefé é responsável por gerir o hospital, mas ele faz esse atendimento regional. Então, o que acontecia, uma das grandes dificuldades de se ter a quantidade, né, de se ter uma média razoável de quantidade de oxigênio para que houvesse um planejamento, é que os municípios da região não estavam regulando esses pacientes no sistema de transferência. Então, muitas vezes, o município sede da regional, ele era surpreendido por esse recebimento de pacientes. Então, outra requisição que nós fizemos nesse momento foi que requisitamos para todos os municípios da região que eles informassem qual era a equipe do hospital responsável por essa regulação, um número de telefone específico para que fosse feito um grupo virtual de comunicação imediata, tendo em vista a urgência da demanda, e que realmente isso fosse articulado. E, a partir disso, muita coisa mudou. Assim, muita coisa mudou dentro dessa logística, e a gente vê como, realmente, eu vejo ali como uma aplicação da prerrogativa de requisição, que precisou passar por uma dificuldade de acesso, mas que não precisou chegar ao judiciário. Que nós realmente construímos muita coisa sem chegar no judiciário, porque entendemos que seria mais eficiente, seria mais célere e seria mais orgânico, mais substancial. A solução que foi encontrada ali, ela vai vingar e vai fluir naquele município, independente da nossa atuação, porque nós construímos junto com o município ali soluções para aquele problema. Então, é importante a gente pensar e até a gente compartilhar essas experiências, porque não estava descrito em livro, não estava indicado, não tinha manual, não tinha protocolo, realmente é algo que a gente vai construindo na prática, mas que a gente pode facilitar quando a gente atua em conjunto e quando a gente compartilha essas experiências. E aí eu só gostaria de saber, a respeito do meu tempo, se eu consigo ainda compartilhar, porque eu realmente acabei, eu ia acompanhar aqui e não parei para verificar.
Você consegue me informar a A respeito? gente já estourou muito aqui, até estão me Já cobrando. estourou, então pronto. Então, assim, para a gente não... Tomou umas Pois broncas, é, mas porque se deixar a gente pode ficar falando o resto assunto. do dia. Mas, assim, então, só para a gente finalizar, e já para abrir também a possibilidade de comentários do Tudo Alan a respeito, em relação a essa questão da estratégia de atuação diante dessas dificuldades, né, e também sobre a necessidade de criarmos essas estratégias de como utilizar essa prerrogativa, de como encaminhá-la, de como ela pode ser mais efetiva e pensar realmente aí numa atuação em conjunto com a nossa criatividade para a gente buscar cada vez mais soluções sérias e efetivas. Tá, gente? Muito obrigada. Aguardo os comentários e as perguntas dos demais. Doutor Alan, se você quiser fazer alguma ponderação aí, pedindo desculpa, uma certa objetividade, porque a gente está com o tempo mega estourado aqui, para quiser fazer alguma ponderação em cima da fala da nossa colega, por favor. Primeiramente, agradecer a fala da doutora Márcia, né? Dizer que realmente eu acho que a prerrogativa de requisição ela deve ser utilizada como um instrumento, né? Então, ela não é só você chegar, requisitar, faça isso e faça aquilo. Até porque tem coisa que tem limite, tem coisa que, de fato, o poder de requisição não dá tanto poder assim, né? Agora já falando poder propositadamente, de que determina que alguém faça alguma coisa ou deixe de fazer uma coisa que não esteja prevista em lei, que não demande uma ação judicial. Mas eu acho que a doutora Márcia ela falou muito bem da questão das respostas, muitas vezes, que você precisa, e às vezes elas existem. E o que eu vi que é um exemplo claro, que alinha até com o que ela falou, é o próprio exemplo da atuação de vocês que eu trouxe aqui, do transporte fluvial, em que antes de manter, concordar, né, recomendar que mantivesse, não sei se foi recomendação, não lembro se foi recomendação, ação, que mantivesse a vigência do decreto, fez uma pesquisa, um mapeamento da contaminação da Covid no estado. Então, requisitou informações, estudos para a Universidade Federal do Amazonas, que foi lá e fez um mapeamento. Porque aí você tem uma resposta, né? Se por esse estudo a interrupção do transporte vai resolver ou não vai ser bom ou não vai ser, porque você também está tirando transporte de algumas pessoas, né? Também tem esse outro lado. Eu acho que assim, a questão de você trocar muitas vezes, né? Solicitar por requisitar, eu acho que, claro que ela é, dependendo da autoridade com quem você vai lidar, às vezes é até mais recomendável, né? Você vai mandar um ofício para o governador já requisitando logo de cara, a próxima coisa que ele vai fazer vai ser mandar reduzir o orçamento que o DPG vai mandar para ele, né? Como política, infelizmente, a gente sofre com isso. Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode banalizar a solicitação, digamos assim. Porque eu trago até como exemplo a própria AGU num dos pareceres, claro, não deu para a gente aprofundar tanto aqui, porque realmente seria, né, a gente teria mais tempo, mas a própria AGU num dos pareceres falou que a requisição devia ser interpretada como solicitação. A partir do momento que a gente tem uma prerrogativa que é para o nosso assistido e para a nossa assistida, que é de requisição, e nós, por opção própria, a transforma em uma solicitação, a gente está abrindo mão para uma opção nossa de uma prerrogativa que é nossa, que é do nosso assistido. Então, acho que assim, é colocar num juiz de ponderação. Naquela situação em concreto, eu requisitar agora vai me trazer problema para a efetividade daquele direito que eu estou tutelando? Ou, naquele caso, é melhor já de cara reafirmar e dizer que o que eu estou fazendo é uma requisição mesmo e que ele deve cumprir? Né? Eu acho que normalmente o ideal é mandar já a requisição, porque a gente não pode abrir mão dessa prerrogativa. Mas, se for um assunto delicado, uma situação delicada, eu acho que não há problema de mandar uma solicitação, até porque não vai ser requisição, vai ser só solicitação, né? Ele não vai ter o dever de atender. Se você vê que aí não atendeu, aí você manda, né? Eu acho que, e o resto ela mesma já respondeu, né? Você mesmo, a gente tem que buscar a efetividade dela, não usar ela, por exemplo, já de antemão como um instrumento de instrução processual para uma futura para ajuizar uma futura ação. Porque o ideal é você resolver antes da ação, né? Então, a gente tem que ser mais resolutivo, muito menos demandista. E eu acho que a prerrogativa de requisição ela pode ser usada de duas formas. Ou para a gente ser demandista, com um meio de prova, ou para a gente ser resolutivo. Eu acho que a gente sempre deve optar pela resolutibilidade, né? Então, eu acho que foi muito bem essa reflexão que a doutora Márcia trouxe e eu concordo com ela sobre isso. Os colegas aqui presentes têm alguma questão, alguma pergunta? Clóvis?
na verdade, essa atuação da colega, ela levou muito em consideração a natureza da demanda, né? Cuidava de oxigênio. Uma decisão judicial, 2, 3, 4 dias depois, não salvaria a vida de ninguém, né? As pessoas já teriam perecido. Então, é evidente que o objeto, né, que precisava ser tutelado, né, e por vezes, essa questão que ela coloca, no interior do estado do Amazonas, nós temos pessoas que ocupam cargos de administração que têm limitações, até para entender uma requisição. Às vezes a pessoa tem a resposta, você precisa dizer a ela que ela tem a resposta. Exatamente. Eu já andei muito no interior, já atuei no interior, e eu percebo que, por exemplo, as pessoas da área de saúde têm uma dificuldade de redigir. Elas não conseguem colocar no papel. Então, essa iniciativa de ir ao encontro, de falar, conversar, esclarecer exatamente o que se precisava fazer, foi muito mais efetivo, né, do que um joguinho de papéis e de uma demanda judicial que não ia atender o objeto tutelado, que era a vida daquelas pessoas que corriam risco, né, de morte por falta de oxigênio no forte da pandemia. Eu parabenizo a colega até pela atuação, porque foi muito oportuno, porque de nada iria resolver uma sentencinha de mérito para colocar num quadrinho na parede do gabinete, porque as pessoas, essa sentença não teria o poder de ressurreição, né? Então, parabenizar efetivamente, porque às vezes o titular da requisição é tipo, não, requisitei, se não cumprir, a responsabilidade é dele, tipo assim, né? Como se, né? Isso não resolve, né? Nesse caso, no caso específico, era uma questão que reclamava uma atuação mais resolutiva. E, felizmente, a colega teve. E aqui a parabenizo por isso. Era essa a observação. Muito obrigado. E só abrindo um pequeno... Ele não deixa de ser uma requisição que ela fez, né? Até porque a lei não fala como que deve ser. Então, acho que ela ir lá e falar, pedir informações, e eu acho que realmente, de fato, só enaltece e enobrece o Instituto e a forma como ela usou. É tudo a forma como você vai utilizar. Eu acho que isso é muito importante. Então, vamos... não tem mais alguma pergunta aqui? Não? Antes de encerrar os agradecimentos, queria passar um recado que amanhã também tem palestra, né? Às 14 horas, presencial, mas vai também transmissão. Mas é uma oportunidade para os colegas virem presencial. A gente ficou uma pandemia aí reclamando que não poderia ter contato. Olha aí, voltou presencial. Vai poder assistir uma palestra, alimentar a mente, conversar com os colegas, reencontrar, alimentar a alma, e vai ter coffee break, ou seja, vai alimentar o bucho também. Então, venham aqui, o café da tarde, venham aqui prestigiar, né? Interessante ter o contato, então fica a palestra. Professor, obrigado imensamente, uma semana super complicada, né, para o senhor, presidente de associação, veio aqui para a gente vai ficar eternamente grato com essa disponibilidade. Tem aqui uma lembrança da associação, e não vai engordar muito. Obrigado. Certificado aqui. Espera o registro. Obrigado, professora. Muito obrigado por ter vindo. Colegas aqui na sala, muito obrigado. Eu que só tenho que agradecer também, viu? Apesar da agenda, a gente faz questão, né? De vir aqui, de compartilhar aqui, trocar uma ideia com vocês, interagir com todo mundo aqui. Obrigado. Obrigado, gente aí de casa. Obrigado, doutora Márcia, todo mundo. O Arlindo aí, obrigado, ó. Ex-presidente. Até lá. Até a próxima, se Deus quiser.